Tem uma mentira que pessoas inteligentes contam para si mesmas, que pensar muito é o mesmo que entender muito. Não é? Pensar demais e pensar fundo parecem iguais por fora. Os dois te mantêm acordado de madrugada. Os dois giram em torno do mesmo assunto. Os dois têm aquela sensação de intensidade de profundidade, ponto D, e que algo importante está acontecendo dentro da sua cabeça. Mas um deles chega em algum lugar. O outro anda em círculos e chama isso de jornada. Sabe qual é a diferença real? O overthinking tem medo de concluir, porque concluir significa agir, e agir significa arriscar. Então o pensamento fica se alimentando de si mesmo. Vai fundo num detalhe, depois volta, depois analisa o detalhe do detalhe, depois questiona se a análise foi correta, depois nada. A sensação é de profundidade. A realidade é procrastinação disfarçada de reflexão. E o pior, quanto mais você pensa dessa forma, mais você sente que está trabalhando, que está sendo responsável, cuidadoso, que diferente das outras pessoas que agem por impulso, você pensa antes. Você considera... Você é complexo. Mas complexidade sem direção não é sabedoria. É ruído com boa narrativa interna. A lucidez de verdade, o pensamento que realmente entende algo tem uma textura diferente. Ele não gira. Elcota chega numa clareza que às vezes incomoda, porque clareza exige que você faça algo com ela que o Volcamud, que você pare de fingir que ainda não sabe. Sócrates passou a vida inteira pensando, mas o que ele fazia de diferente? Ele perguntava para chegar em algum lugar. Cada pergunta tinha uma direção, não era ruminação, era investigação. Tem uma diferença enorme entre as duas e ela fica escondida porque as duas usam as mesmas ferramentas. Agora te pergunto uma coisa, e você não precisa responder em voz alta. Só presta atenção na resposta que aparece dentro de você. Tem alguma decisão que você está pensando há semanas, meses, talvez anos? Se tem, me diz. Você está pensando ou está evitando? Porque às vezes a gente usa a própria mente como esconderijo. Fique lá dentro, na aparente segurança dos pensamentos. Como se enquanto estiver pensando sobre o problema, ele ainda não precisar ser enfrentado de verdade. Pensar demais não é clareza. É uma forma sofisticada de paralisia. E a diferença entre a pessoa que pensa muito e a pessoa que entende de verdade não é a quantidade de pensamento. É a coragem de parar de pensar e olhar para o que já sabe.